Obrigada pelo convite, obrigada aqui ao Espaço Mira, ao Zé Maia, ao João Terras e à Susana Gaudêncio. Para mim é um prazer estar aqui a falar com a Susana, porque para além de ser uma artista que eu admiro muito, eu adoro-a como pessoa e temos vindo a colaborar muito ao longo dos anos. Vamos encontrar aqui alguns pontos em comum. Então vou fazer uma pequena introdução curricular e biográfica sobre a Susana e depois vamos passar ao visionamento dos trabalhos e para a conversa propriamente dita. A Susana Gaudêncio é uma artista plástica natural de Lisboa, vive e trabalha entre o Porto e Lisboa. Formou-se em pintura na Faculdade de Belas Artes de Lisboa e viveu alguns anos em Nova Iorque, onde concluiu o mestrado em Belas Artes na Hunter College, como bolseira da Fundação Carlos Gulbenkian e da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento. Ao longo do seu percurso tem participado em várias exposições coletivas e individuais, tanto em Portugal como no estrangeiro. No estrangeiro já esteve em Groningen, Nova Iorque, Londres, Munique, Madrid, São Paulo, vários sítios, e individualmente já tem feito várias exposições na Galeria Carlos Carvalho, em Lisboa, com quem colabora, Galeria Presença no Porto e os Espaços do Desenho em Lisboa. Em janeiro de 2009 realizou uma exposição individual no Project Room da ISC Foundation em Nova Iorque, no Project Room do Centro de Artes Visuais de Coimbra em 2004 e em 2012 apresentou a exposição Época de Estranheza em Frente ao Mundo no Project Room do Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado. Coletivamente já tem exposto em vários espaços independentes e algumas instituições como a Fundação Carlos Gulbenkian, o Museu da Eletricidade, o Museu da Luz, como parte de uma também residência artística, o Centro de Artes das Caldas da Rainha, Centro de Artes de Sinos e o Museu do Neorrealismo. Susana Gaudêncio também tem uma larga experiência na área da educação. É docente desde 2010 na ESAT, na Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha. Foi coordenadora do Serviço Educativo da Casa da Arquitetura entre 2017 e 2020. Coordenadora do Serviço Educativo da Trienal de Arquitetura de Lisboa entre 2010 e 2016, coordenadora do Serviço Educativo da Trienal da Experimenta Design em 2011, por isso tem muita experiência nos serviços educativos. É doutorada em Belas Artes na Universidade de Lisboa, onde fez uma investigação prática sobre o tema Máquinas de Imaginar, o impulso utópico na arte contemporânea. Este é um tema que tem vindo a desenvolver na sua prática como artista, através do desenho, da animação vídeo, da instalação, escultura, mas também através de livros e publicações de artista em vários formatos, dos quais posso destacar o seu livro Época de Estranheza em Frente ao Mundo, lançado em 2012 pela editora Dois Dias, e o livro Páginas Inquietas sobre documentos insumistos, feito juntamente com Mário Moura, no seguimento da exposição que tinha o mesmo nome, que foi apresentada em 2016 no Espaço Mira, dos nossos queridos anfitriões hoje. Para além destas publicações e exposições, a Susana também tem vindo a comissariar uma série de projetos e exposições, alguns dos quais através do coletivo que fundámos juntas em 2010, Pessoa Coletiva, e também com o Círculo das Leitoras Peripatéticas, juntamente com Sofia Gonçalves e Susana Pomba. Vamos poder falar um bocadinho sobre a Pessoa Coletiva, um projeto que apresentámos no Espaço Rampa, no Porto, ano passado, mais à frente, e também um bocadinho mais sobre as leitoras peripatéticas. Todas estas esferas de atuação têm servido para a Susana explorar os conceitos que lhe são mais caros, mais queridos, como o conceito de utopia e o desmontar do
do cotidiano, de forma a promover uma reflexão e uma atuação política no presente. Na apresentação dos teus trabalhos podemos encontrar várias palavras-chave como impulso utópico, utopia, heterotopia, máquinas de imaginar, máquinas de guerra, e ainda conceitos como estranheza, nomadismo, insularidade e deriva. São ideias e conceitos que espero que possamos desenvolver mais um bocadinho e usar estas palavras-chave para descodificar um pouco o universo dos seus trabalhos. Espero que possamos aprofundar isto agora durante a conversa e com as eventuais perguntas que venham a surgir. Para começar, a Susana vai partilhar aqui connosco uma nova versão de um trabalho que, um momento, vou fazer aqui uma partilha de ecrã. Então, a Susana vai nos apresentar uma nova versão deste, não sei se estão todos a ver o ecrã que agora partilhei. Conseguem ver? Sim. Sim, conseguimos. Ok. A Susana vai apresentar uma nova versão deste projeto, A Question Project. Teve a sua primeira apresentação originalmente em 2008, em Nova York, na Times Square Gallery do Hunter College. Este projeto consistia de 3 projeções e uma carta, uma missiva dirigida ao então Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, António Costa. Ela vai apresentar uma nova versão dessa carta, que vai ler a seguir, e depois vamos visionar a videoanimação. Depois vamos poder conversar um bocadinho sobre ela e outros trabalhos mais à frente. Vou agora parar aqui a partilha para a Susana poder então começar. Passo-te a palavra. Então, muito rapidamente, para não perdermos a narrativa, boa noite a todos, muito obrigada pelo convite e é sempre um prazer enorme estar convosco. Obrigada pelo convite, mais uma vez. Então eu vou ler a nova missiva, escrita em maio de 2021, no Porto. Caro António Costa, chefe do 22º Governo de Portugal. Em janeiro de 2008, enderecei-lhe uma carta logo após ter sido eleito pela primeira vez para a presidência da Câmara Municipal de Lisboa. A missiva tinha como intuito pedir a sua colaboração numa tarefa exigente que desejava empreender, a de libertar o cavalo da estátua equestre do rei Dom José I, erguida no Terreiro do Paço desde 1776. Nesse sentido, pedia-lhe emprestada a estátua pelo período de 1 mês, tempo de viagem que o cavalo varia de Lisboa até ao deserto mais próximo em passo de trote. Não obtive resposta a esta carta e por essa razão produzi nesse mesmo ano uma animação vídeo onde o meu desejo se concretizou. Afinal de contas, a arte possibilita qualquer ficção, mesmo aquela que se possa considerar como a mais absurda. Envolvidos aproximadamente 13 anos e mantendo a certeza do seu sentimento de sincero apreço pelos artistas e pela arte, volto a escrever-lhe com um pedido renovado. Gostaria de requerer o empréstimo, desta feita por tempo indeterminado, pois assim os tempos o exigem, todas as estátuas equestres, todas as figuras heroicas, todos os memoriais que possam de alguma forma manter o discurso resultante da ação patriarcal, ocidental, civilizadora, dominadora, colonial, hegemónica do homem. E que em pleno século XXI, em parte e com assombro, assim permanece. Faço acompanhar esta carta com uma cópia da animação vídeo que intitulei The Equestrian Project para o seu confortável visionamento. Despeço-me com uma belíssima citação de Paul B. Preciado, filósofo, curador e ativista trans, que me tem inspirado e motivado a ver o mundo das estátuas e da humanidade com um olhar renovado. O excerto foi retirado de um pequeno ensaio publicado em 2020, intitulado When Statues Fall, e perdoe-me o inglês, mas foi assim que encontrei o texto. Let the museums remain empty and the pedestals bare. Let nothing be installed upon them. It is necessary to leave room for utopia regardless of whether it ever arrives. It is necessary to make room for living bodies. Less metal and more voice. Less stone and more flesh. Com os melhores cumprimentos, atenciosamente,
Susana Gaudêncio. E agora vou compartilhar a versão monocanal da animação. Obrigada. Pois originalmente este vídeo foi apresentado em três projeções, colocava o espectador mesmo
no meio do Terreiro do Paço, não é? Uma experiência bem mais imersiva, não é? Dá para imaginar que a sensação seria muito mais forte. Antes de avançarmos para outras considerações, que já apontaste até na própria carta, podes falar-nos um pouco do processo que utilizas na construção desta animação, porque ela parte de imagens filmadas, não é? Nas quais tu depois intervens manualmente, que cria assim este aspecto mais mágico, às vezes que faz lembrar um pouco as primeiras experiências no cinema, os primeiros efeitos especiais. Queres-nos falar um bocadinho do processo de construção destas animações? Sim, elas normalmente partem de uma recolha, enfim, uma recolha de material, não é? Que pode ter como fonte, enfim, material cinematográfico, coisas que eu encontro na internet ou filmagens que eu própria faço, não é? Ou seja, normalmente tento encontrar, angariar uma série de fragmentos que depois acabam por fazer a narrativa, não é? E de alguma maneira agrada-me esta ideia de fragmento, não é? Ou seja, de ir buscar material a várias fontes e referências com diferentes tipos de qualidade também, até de imagem, não é? E de texturas. E depois altero, transformo ciclicamente, não é? Através da pintura, ou seja, é uma coisa que atravessa de alguma maneira vários meios, não é? Do digital, muitas vezes, que é onde eu vou buscar, não é? O original, depois passo para o analógico, não é? Imprimo, faço uma pré-edição da narrativa que quero contar e depois imprimo todos os frames e analogicamente, não é? Em papel, e depois portanto faço alterações com desenho, com pintura, normalmente, não é? Frame a frame, e depois volto a introduzir, não é? No ciclo do digital, para fazer o último momento da edição, e de alguma maneira isso também me ajuda a ir refletindo, e enfim, a transformação do próprio material também para mim é importante, não é? Como é que se pode alterar a narrativa pré-existente. E pronto, é um trabalho muito demorado, não é? E muitas vezes socorro-me dos melhores e das melhores amigas para desenhar frames. Lembro-me de ajudar a pintar alguns desta animação. A troco de em Nova Iorque. Enfim, estou-me a lembrar deste que tem a tua pincelada, não é? Em alguns frames. Pouquinhos. Mas pronto, é esse lado também de transformação cíclica, não só ao nível da narrativa, não é? E do significado das imagens, que à partida não estão ligadas ao referente que eu quero contar, mas que eu depois, através da pintura e da edição, da montagem, pronto, entram dentro da narrativa que eu quero contar. E devem às vezes também no próprio processo de edição, quando juntas tudo, às vezes devem aparecer algumas surpresas, não é? Sim. Juntas o material todo. Sim. Realmente já fazes um pouco menção a isso na tua carta. Este trabalho agora tem outra atualidade, não é? Porque temos visto um intensificar de manifestações e questionamento de obras públicas que ainda glorificam personagens ligadas ao nosso passado colonial, o esclavagista, os descobridores, não é? E principalmente desde a morte do George Floyd nos Estados Unidos, essas manifestações antirracismo e também muito motivadas, catalisadas pelo movimento Black Lives Matter, têm aparecido muitas tentativas de vandalismo, não é? Nos Estados Unidos até chegaram a decapitar o Cristóvão Colombo e o Leopoldo II na Bélgica, pintado de vermelho, e até tivemos um caso nacional, não é? com a estátua do Padre António Vieira, em Lisboa, que em 2017 também foi vandalizado com a palavra descoloniza.
Apesar de, claro, estás a utilizar aqui outras ferramentas e a recorrer muito ao humor e à sátira, não é? Para questionar a hegemonia destes monumentos e das narrativas que eles representam e do poder que representam, mas que paralelismos ou reflexões encontras perante estas ações que procuram descolonizar o espaço público atualmente? Uhum. Bom, este vídeo é obviamente um evento poético, não é? Enfim, que evoca essas situações, mas que não quer dizer, a única ligação ao real é a carta, não é? E é essa tentativa simbólica. E a intenção de facto era, de alguma maneira, através deste evento poético, não é? Proporcionar a libertação, enfim, do indivíduo, que não se vê representado, não é? Neste tipo de arte pública, normativa, hegemónica, e portanto nesse sentido, obviamente que eu acho que é o que está a acontecer também, e o que aconteceu o ano passado, e que continua, que é a necessidade de, enfim, fazer do espaço público e da representação, não é, oficial, uma representação mais equitativa, mais inclusiva, porque de facto a arte pública pode ser de facto muito violenta, não é? Pode violentar quando não representa, quando não dá espaço de representação, e de facto estas estátuas eu penso que podem ser mesmo uma enorme representação de violência, não é? E que, enfim, desde o início do tempo que quando se quer mudar uma situação, uma ideologia, as estátuas caem, não é nada de novo. Caiu a estátua do Saddam, caíram estátuas na China, caíram estátuas na Roma Antiga, caíram estátuas no antigo regime soviético, não é? Que agora fazem parte de parques temáticos. Enfim, eu acho que é uma renovação que de alguma maneira, quer dizer, pode acontecer, não é? Deve acontecer, se assim se quiser, não é? E pronto, e voltando aqui, de alguma forma enfim, ao Paul B. Preciado, não é? Portanto, de alguma maneira eu concordo com ele quando ele diz que de facto não adianta, nem adianta sequer construir novas estátuas, não é? A posição dele é que se deixem os pelintos abertos à voz, não é? À voz, ao corpo, à ação, e portanto a ideia dele é libertar esses pedestais de facto e deixá-los disponíveis, não é? Como que aquela ativista de Jane Reed do Black Lives Matter fez, não é? Que foi subir ao pedestal do esclavagista em Bristol e de alguma maneira tomar a palavra, não é? E de alguma forma tomar o espaço público. E eu acho isso também, pronto, muito, muito, muito bonito, não é? Um gesto, uma tomada de lugar, não é? De lugar de fala pronto, que também lhes pertence, não é? Acho este caso é curioso, se calhar alguns de vocês já conhecem também esta polémica, não é? Que logo a seguir à Jane Reed, enfim, estas imagens terem circulado, não é? Nas redes sociais, que é uma imagem muito forte, não é? Uma mulher negra no pedestal do esclavagista, não é? Do Edward Colston. O artista britânico branco, não é? Mark Quinn, decidiu logo nos dias seguintes fazer-lhe uma estátua, não é? A partir desta imagem, e que está aqui ao lado, não é? Que é a Surge of Power, portanto que replica esta sua ação, não é? Esta ideia de, enfim, de encontrar um lugar com agência, não é? E que não está petrificada numa estátua. E de facto houve, enfim, foi bastante polémico, não é? Há até um artigo muito interessante do Thomas J. Price, um artista britânico, que é, enfim, racializado, e que trabalha muito em arte pública, em espaço público, ou seja, ele tem trabalhos muito interessantes em que
de alguma maneira, de facto, faz a representação do corpo negro contemporâneo no espaço público, e ele foi uma das vozes críticas desta ação do Mark Quinn, ou seja, ele entendeu aquilo como uma espécie de, novamente, estar a colonizar o espaço, não é, do movimento do Black Lives Matter, e porque numa semana, não é, devido ao poder económico, à aceitação que tem, não é, junto também enfim, do universo, não é, artístico e cultural, conseguiu dar esta resposta. E ele acha que de alguma maneira foi uma maneira de silenciar, não é, aquele gesto dela que é tão forte de subir ao plinto e de ativar aquilo, não é, com vida. E pronto, e nesse sentido eu acho que é enfim, um gesto altamente político e poético, não é, que eu, pronto, de alguma maneira também tentei de algum modo registar nesta animação, e que tem a ver também com está próximo daquilo que os situacionistas também desejavam, não é? Da ideia de ver o espaço público com outro olhar, com novas significações, fora daquilo que é habitual, não é? E de facto renovar, não é? Haver espaço de crítica, não é? Porque este espaço que de repente fica sem estátua é um espaço que se abre para o diálogo, não é? E de alguma maneira o Mark Quinn, ao recolocar uma estátua, mesmo que seja a da ativista, está a fechar o espaço, não é? Está a fechar acho eu, a meu ver, o diálogo, mas pronto, é isso. Vou aproveitar, estás a mencionar os situacionistas, e voltando ao Equestrian Project, quando assistimos o cavalo a libertar-se do pedestal, de seguida vemos um travelling, ele avança, atravessando a cidade, percorre as ruas, depois os arredores, vemos ali o Saldanha e depois a segunda circular, e até atravessar o oceano e voltar ao seu habitat natural, ao estado selvagem. Na tua tese sobre este trabalho, referes a deriva formulada por Guy Debord e os situacionistas como uma forma de pesquisa e prática política, como um jogo psicogeográfico que nos convida a sair dos nossos roteiros do cotidiano e a sermos um pouco mais insubordinados e a deixar-nos que o próprio meio nos leve, de forma a repensar e até a redescobrir o espaço urbano, o meio que nos rodeia. Tu, no processo de concepção e execução do teu trabalho, também recorres muito a essa deriva, não é? A caminhadas nas quais vais recolhendo pequenos objetos, imagens, fazes mapas, alguns desenhos. Vou aqui a passar aqui por umas imagens desta exposição que apresentaste em 2017 na Galeria Carlos Carvalho, em Lisboa. Esta exposição tem como título Objetos de Companhia para um Mundo Aparentemente Contínuo. E aqui nesta exposição juntavas vários desses elementos, ela funcionava toda quase como uma grande instalação. Como é que podes falar um pouco, como é que passas desse trabalho de campo depois para a intervenção ou para no espaço expositivo, depois para a exposição propriamente dita? Pronto, como tu explicaste, não é? como referiste, de facto a ideia da deriva, não é? Situacionista está presente, não é? nesta animação, pronto, no sentido em que pronto, reflete esse tal de espírito de descoberta, não é? De crítica, é como se de repente o cavalo obsoleto, não é? Domado, dominado, passasse a ser uma espécie de sociólogo, não é? Ou de urbanista, enfim, crítico, ou um flaneur, não é? Que de alguma maneira também é alguém que
pronto, que o Benjamin até dizia que era uma espécie de detetive amador, investigador da cidade, não é? Que era talvez o olhar que observa, que melhor observa a cidade, não é? Os seus sinais de alienação, etc. E procura, de alguma maneira, passar por elas para as entender. E pronto, e esta ideia de caminhar, não é? Eu acho que a ideia de caminhada, não é? Também enfim, é um processo, uma estratégia, uma atividade, enfim, que os filósofos, desde os peripatéticos da Grécia, não é? E muitos outros até hoje, tomaram como forma de desbloquear, não é? Pensamento, conversa, debate, e seja acompanhado ou não é? Pode ser uma coisa mental. E de alguma maneira até é quase como uma espécie de uma coisa lúdico-construtiva, não é? Que dá prazer, não é? De viajar, andar, caminhar. E neste caso, enfim, neste exemplo que deste, não é? Que é muito tempo depois, não é? Desta primeira peça agora atualizada que mostramos, de alguma maneira interessou-me nesta série, não é? Que já me acompanha desde há alguns anos e que vai ter, entretanto, outras formulações mais à frente, essa tal ideia de, enfim, de caminhada, como disse, como uma espécie de investigação do mundo, não é? Da poeira no caminho, dos restos, dos fragmentos, daquilo que é digno de resgate, não é? Daquilo que se encontra no chão, sejam objetos naturais, seja lixo, não é? Sejam objetos de alguma maneira produzidos pelo homem. E portanto, de facto, esta série, não é, de trabalho parte de uma recolha, não é, muito exaustiva e que já dura algum tempo, de objetos que depois sofrem uma espécie de transformação num seu duplo, não é, que não tem as referências que os originais têm, não é, porque são em gesso, ou seja, faz-se um molde e a partir desse molde faz-se um novo objeto. Portanto, não há uma espécie de produção em série, não é? Eles são todos originais, são todos novos objetos, mas que de alguma maneira são fantasmas, não é? Desses outros. E depois, muitas vezes, como é que eles depois entram no espaço expositivo? É através depende muito, mas normalmente é através de uma composição narrativa, não é? Nesta exposição que tu referes, ela era acompanhada por desenhos e também um vídeo e portanto eram 3 capítulos, não é? em que eu fazia referência à literatura, ecopensamento, artigos científicos, fábulas, botânica, antropologia, ou seja, uma imensa recolha de informação que depois tinha uma espécie de guião que acompanhava a exposição e que para cada título, não é? Cada título ou cada peça tinha um link para um documento na net, não é? Que de alguma maneira remetia enfim, para um artigo científico ou para uma história literária e que de alguma maneira também o objeto passava a ser uma espécie de entrada, não é? Nesse outro mundo. Hipermapa. Sim, uma espécie de hipermapa, sim, que depois tem, enfim, e a ideia das coordenadas, não é? Ou seja, onde é que este objeto foi encontrado originalmente, e também a ideia de transformar os objetos eu, pronto, para este trabalho também me inspirei bastante no Piquenique à Beira da Estrada, não é? Daquela ficção científica dos irmãos Strugatsky, dos irmãos russos, que depois, enfim, também serviram de inspiração para o Tarkovsky fazer o Stalker, não é? Que é a história enfim, de um território ter sido visitado por extraterrestres, não é? E eles terem deixado uma série de objetos no meio do caminho, como se tivessem acabado de repente um piquenique e se tivessem esquecido dos seus objetos e tivessem voltado enfim, ao seu planeta natal. E de alguma maneira estes objetos, enfim, depois
são objetos mágicos, não é? Porque não são compreendidos. Portanto, também era essa ideia de tentar, de alguma maneira, transformar objetos que são escombros, que são poeira, que aparentemente já não interessam, não é? Em algo que pode ter um potencial, pronto, de transformação, mágico, e é isso. E narrativo também, não é? Sim, sim. Aqui agora estamos a ver imagens de uma das instalações que tiveste no Centro Cultural, no Centro de Artes de Sines. Este projeto, estas obras foram parte do projeto Estação Vernadsky, que comissariaste juntamente com a Soraya Vasconcelos, da qual também na altura fiz parte. Aqui vamos encontrar muitos desses elementos, não é, que estás a falar já, e o processo de trabalho também creio que foi bastante semelhante. O projeto teve dois períodos distintos, um de reconhecimento do local, de trabalho de campo. Fomos visitar o Porto de Sines, uma pedreira, os arredores. No fundo, contactámos com a paisagem urbana e industrial de Sines. E lembro-me de estares a recolher pequenos objetos e a respigar o território. De que forma é que tu viste a paisagem e a realidade industrial e portuária de Sines? Ela parece fazer muito eco, espelhar muito os conceitos que tens vindo a trabalhar na altura, na sinopse que acompanhava estas obras. Falavas de condição tecno-humana, extinção dos seres e objetos, aceleração e estranheza e ainda insularidade enquanto desejo de imaginação, autonomia, isolamento e refúgio. Queres falar um bocadinho sobre as coisas que apresentaste aqui na Estação Vernadsky? Sim, pronto, a Estação Vernadsky era de facto, foi um projeto bastante longo, não é? Que implicava vários formatos, não é? A exposição, uma publicação, mas também uma plataforma que convido a quem tiver interesse a ir visitar, porque ela está disponível, não é? Que começou por ser um arquivo de trabalho entre todos nós. Nós éramos um grupo, uma espécie de tripulação, não é? 5 artistas, 2 editores, um historiador, um neurocientista, um geógrafo, enfim, um músico, designers também, portanto, numa grande plataforma, não é, à descoberta. E pronto, o projeto tomou como mote o pensamento do mineralogista e geoquímico soviético Vladimir Vernadsky, não é? Que foi quem estudou a fundo os conceitos da biosfera, da geosfera, e mais tarde da noosfera, não é? Que é a esfera do pensamento, que foi um conceito que ele não conseguiu desenvolver muito, porque entretanto faleceu, mas que de alguma maneira nós podemos comparar com a ideia que temos de como a internet funciona, não é? Ou seja, de que o pensamento de um afeta o pensamento de outro, tal como a biosfera, enfim, está tudo interconectado, não é? Assim como a geosfera, e portanto, e de que forma é que de facto a ação humana, não é? E os efeitos da tecnologia a partir da ação e do progresso pelo humano transformaram a biosfera, a geosfera, mas também o pensamento no mundo, não é? Portanto é uma espécie de visionamento do mundo, não é? Como se de facto houvesse aqui uma relação intrínseca entre todos, não é? E entre tudo. E portanto tentámos criar uma espécie de rede criativa que também servisse enfim, replicasse essa ideia. Tem muito a ver com a ideia agora muito falada do antropoceno, não é? Sim, da influência do homem na superfície terrestre, não é? E nessa transformação da paisagem que traz melancolia a muitos, não é? E que traz sentimentos às vezes menos positivos, não é? A ideia de que o progresso pode trazer isso.
enfim, é uma ideia de uma consciência coletiva. E eu debrucei-me sobre a questão, enfim, Sines de facto é uma cidade muito interessante porque tem uma natureza muito diversificada, não é? E até pensando na sua história, e portanto a paisagem, a componente social, ambiental, humana, urbanística, ela foi-se alterando, não é? No último século, drasticamente, não é? De uma vila de veraneantes para um complexo industrial, em muito pouco tempo. E portanto, de alguma maneira, é um espaço onde esta ideia, não é, da influência tecno-humana tem um peso enorme. E portanto pareceu-nos um sítio ideal para refletir sobre o Vernadsky. E portanto, eu aqui continuei de alguma maneira fiz uma espécie de análise, não é, da paisagem que temos agora, não é? Filmei muito numa antiga pedreira que entretanto criou um novo ecossistema, não é? Um lago com uma piscina incrível, com novos animais, não é? E novos seres que não existiam ali, mesmo junto ao mar, lixo, não é? Muito lixo nos edifícios da vila e nos arredores da vila histórica, não é? Aquelas megacondutas. Sim. E que depois fazem o tal contraste com a cidade histórica, não é? E, enfim, e pescatória também pescatória, sim, de onde saiu o primeiro navio, dos primeiros navios para descobrir o mundo, vá. E portanto, de alguma maneira isso ocupou-nos a todos, não é? Essas informações. E neste caso foi isso, continuei de alguma maneira o trabalho de recolha de objetos, pronto, com essa estranheza, não é? Com essa tentativa de alguma maneira perceber o que é que se pode manter, ou o que é que vale a pena perpetuar, gravar, sendo que tudo está em mudança, não é? Em alteração. E também achei, pronto, dentro destes temas todos também há um conceito muito engraçado que é o da solastalgia, não é? Que é a nostalgia de uma coisa que já não existe, não é? Que tem a ver com a paisagem, exatamente. Uma paisagem que nos era querida, mas que de repente mudou porque cresce o prédio, entra a fábrica, devasta-se um terreno com uma plantação geneticamente modificada, enfim. Tudo isso, não é? E que tipo então de lixo é que vamos ter, não é? Daqui a algum tempo, enfim, terá a ver com isso também. E que tipo de temperatura, de luz, de sol, de paisagem temos, e isso eu tentei de alguma maneira também refletir no vídeo, não é? Que diz que acompanhava. Por acaso acho que não temos aqui nenhuma imagem do vídeo, pois não? Acho que temos. Temos. Acho que sim. Não, se calhar não pus. Pronto, não faz mal. Aqui já estamos a ver uma imagem da exposição A Mão que Segura e a que se Eleva no Ar, que organizámos no espaço Rampa, comissariado pela pessoa coletiva. Esta exposição tinha como ponto de partida a obra da Ana Atterley e a ideia do conceito de texto-imagem e da poesia e da palavra como formas de exercício da liberdade e da afirmação política. Nela apresentaste, nesta primeira sala, novamente uma instalação com um conjunto desses objetos em gesso, do El Dilema, e numa segunda sala que ia povoando também pequenos nichos do espaço expositivo, não é? Iam aparecendo em sítios mais inusitados, e esta animação vídeo Abracadabra, que
que era feita a partir de registros de discursos e manifestações políticas. Nesta animação acentuavas muito os gestos e os movimentos das mãos e sente-se que as duas peças dialogavam muito uma com a outra, tinham ambas um caráter um pouco mágico, não é? Aqui, à medida que se via o vídeo parecia que nos estavam a lançar um feitiço. O que é que estas duas peças dentro desta exposição estavam a conjurar aqui juntas? Ambos os trabalhos giram à volta do poema encantatório Abracadabra, não é? Que é um poema, enfim, muito antigo, não é? De alguém anónimo, mas que foi sempre usado como uma espécie de desculpem, enfim, para eliminar maleitas e receios, não é? Ou seja, a palavra abracadabra tem a sua origem no hebraico, Baruch, e que significa bênção. E então ele era usado, não é? na sua forma visual também, na sua leitura, para cuidar essas maleitas e receios, ou seja, começava com A, numa forma triangular, não é? Depois AB, ABR, e portanto é esse desenho que eu estou de alguma maneira a seguir com estas peças no chão. E portanto esta instalação reunia 65 esculturas, não é? Que era o número de letras que constituem poema. Que é um poema visual, não é? Ou seja, nessa forma triangular. E aqui, enfim, obviamente também como resposta, não é? À Anna Atterley, não é? Portanto, este duelo-dilema, esta peça reflete sobre a escrita como forma mágica, através destes objetos símbolo. E portanto, eles funcionavam como uma espécie de pictograma a 3 dimensões, não é? E que pronto, poderiam oferecer uma outra experiência narrativa, artística, poética. Mas estes objetos, mais uma vez, são objetos da minha coleção, não é? Do meu arquivo de caminhadas, e que pronto, passam o tal processo de moldagem, alginato, e que depois acabam por ser objetos de gesso, não é? E, portanto, estas eram uma série de espécimes vegetais, moedas, garrafas de plástico prensadas, objetos cerâmicos em madeira ou em metal, alguns não identificados, não é? que eu não conseguia encontrar uma função. E, portanto, mais uma vez, funcionam também aqui como duplo. Mas a ideia, de facto, é de alguma forma eles atuarem como uma espécie de, enfim, de proteção, não é? Na realidade eles estavam a tentar proteger-se de uma possível congeminação, ou seja, eu vi-os como vejo-os, não é? Como uma espécie de proteção, de efeito de proteção. E o vídeo, pronto, também foi feito numa altura, portanto, durante as eleições americanas, não é? Portanto, foi assim nesse momento muito vivo. Pronto, eu como vivi lá também, enfim, sigo essas novelas, não é? Que são importantes para nós também. E de alguma maneira, portanto, o vídeo, que se chamava Abracadabra, não é? Portanto, era também, de facto, tinha este efeito encantatório do movimento das mãos e dos gestos. Portanto, ele apropriava diferentes registros, não é? De vídeos, de discursos, manifestações, como tu disseste, que eu alterei frame a frame, não é? E acima de tudo concentrava-se no gesto político enquanto veículo de comunicação, não é? E persuasão, e abordando também as tensões da realidade política, não é? E que são encenações, são ilusões expressivas, especialmente alguns destes personagens, não é, que eu fui buscar ao mundo da política americana, de facto têm uma coreografia muito específica, não é, que é encantatória, e portanto
esta ideia do abracadabra seria para quebrar esse feitiço, não é? Esse feitiço, pronto, não tão positivo, se calhar. Sim. Não sei se posso mostrar um bocadinho, se quiserem. Sim, é interessante ver, até porque com atenção dá por vezes para perceber quem é que está, de quem são as mãos. Tens é que te deixar a partir. Tenho que parar aqui, sim. Isto não tem som, por isso não... É mesmo só o gesto. Ai, desculpem. Pronto, já está. Então, nesta exposição no Museu do Chiado, Época de Estranheza em Frente ao Mundo, ela desenvolveu-se como uma especulação em torno das salas e mesas de negociação políticas, interpretando-as como um teatro onde o poder se encena. Destas salas destacaste 3 elementos: uma mesa, uma imagem e uma ata ou acordo final. Queres-nos falar um pouco sobre estes 3 elementos e como os integraste na exposição? Pronto, isto nasce de um arquivo de salas de negociação, ou seja, eu comecei por fazer um arquivo de salas de negociação e percebi que, de facto, todas elas tinham um traço em comum, que era normalmente a imagem que está por trás, não é? E que é transmitida nas conferências de imprensa, nas notícias. São normalmente muito abstratizantes, ou são fixas, ou é um jardim inglês, ou é uma imagem de uma montanha branca, ou enfim, de alguma maneira não refletem de todo aquilo que o mundo é, não é? E mesmo assim, num contexto, não é? Onde o coletivo de pessoas está de alguma maneira a gerir o mundo, não é? No entanto, está completamente afastado dele. E portanto tinha a ver com essa encenação, não é? De espaço que se faz à volta, pronto, destes encontros simbólicos que ditam o mundo, não é? E portanto o vídeo, que se chamava Vórtice, de alguma maneira tentava contrariar isso através do movimento, de uma ideia de dinamismo, de movimento, e também de uma ideia, esta ideia de vórtice não é bem aquela que estamos habituados, mas é uma definição que o Lucrécio, o poeta romano, faz no livro da Rerum Natura, e portanto ele é dos primeiros filósofos, poetas, não é? Que falam sobre a natureza e que falam sobre uma ideia de átomo, mesmo sem saber que ele, ainda sem o ter visto, não é? Não havia meios para conseguir vê-lo, e ele fala do vórtice como uma espécie de explosão entre os átomos, ou seja, que o mundo é composto por átomos que caem como pingos de chuva, mas que há alguns que se cruzam e provocam pequenas explosões, pequenos desvios, pequenas revoluções na matéria das coisas. E então foi sobre essa ideia que eu pensei
não é? Quando estava a fazer este vídeo, para mim significava, ou seja, representava essa tal imagem, uma substituição dessa tal imagem numa suposta sala de negociação, não é? Portanto, o vídeo tem esse caráter de movimento. Fui buscar imagens de ciclones, furacões, fui também buscar imagens a filmes de terror em que os objetos pairam no ar, não é? Ou seja, onde há uma revolução da matéria, como se o homem já não conseguisse provocar essa revolução sozinho, não é? Como se tivessem que ser os objetos e a natureza a fazer pouco como o próprio, desculpa, um pouco como o próprio cavalo, não é? No Equestrian Project, não é? Sim. E de alguma maneira tentei, pronto, recriar uma nova sala, não é? Esta mesa seria uma mesa de negociação, não é? Isto é, pronto, um frame da videoanimação. Isto é a mesa que era composta por placas de metal gravados, não é? Que eu usei, que eram matrizes de gravura, e a mesa como espaço para cartografar o mundo, não é? E as conversas, e anotar as conversas. E, portanto, são imagens, enfim, que também têm muitas referências, a ideia de geometria, de vórtice, de arquitetura, de espaço, de espírito científico, de leitura, enfim, tudo também muito, enfim, de alguma maneira abstrato, não é? Mas a mesa tinha estas matrizes que eu deixei gravadas para depois fazer a tal ideia de um novo manifesto que depois imprimi, não é? E que está na parede, portanto, que seria a ata, não é? A ata passa a ser um manifesto. Este trabalho, pronto, em termos de processo foi curioso porque ele foi sendo feito, foi sendo produzido, não é? Animação, mesa, manifesto, ao mesmo tempo que eu estava a editar um livro, não é? Do mesmo nome, não é? Esta ideia da época de Estranhas em Frente ao Mundo vem do filósofo alemão Odomar Carr, que fala sobre a nossa estranheza perante o mundo, onde não sabemos onde está o poder, ou onde, enfim, não conseguimos identificar fronteiras, limites, e de facto há uma estranheza nossa porque não conseguimos acompanhar, não é? Não temos o Sim, mesmo. tem a ver com falavas já, uma aceleração que não permite acompanhar tudo, não é? E termos noção de tudo, e isso dificulta a nossa vida. Mas, pronto, ainda há, obviamente, coisas positivas, não é? Mas, de qualquer forma, isto foi acompanhado com essa publicação que partiu de 3 entrevistas a um geógrafo, o Álvaro Domingos, a uma poetisa, escritora, a Hélia Correia, e o filósofo Nuno Nabais. E eu pedi para conversar com eles sobre um assunto específico. Com a Hélia Correia foi sobre a ideia de manifesto, com o Álvaro Domingos, o geógrafo, foi sobre a ideia de cartografia e de mesa, e com o Nuno Nabais sobre a ideia de vórtice, não é? De revolução. E pronto, e essas conversas, que tive com eles, foram animando também, pronto, o resultado, não é? As referências, e portanto e interessa-me a mim esse tipo de trabalho, não é? Esse tipo de inter-relação, não é? Com outras pessoas que possam trazer novas visões, não é? Novos caminhos e desvios, não é? Aquilo que eu estou a pensar enquanto processo, não é? Enquanto construção de uma ficção que também pode ser baseada no real, não é? Porque eles são reais, não é? Neste caso são atores reais, não é? Que operam no mundo. Será que são? O quê? Será que são? Pois, se calhar não. Para mim são. E pronto, e agora se calhar terminamos, não é? Com o último, com o círculo das leituras peripatéticas, não é? Para não nos estendermos. Eu vou então passar. Mafalda, não sei se queres tu tomar a palavra. O Círculo das Leitoras Peripatéticas é composto por ti, pela Sofia Gonçalves e pela Susana Pomba, que se reuniram pela primeira vez no Moinho da Fonte Santa, em 2014, para fazerem uma residência. O Moinho da Fonte Santa
era na residência do pintor Michael Bieberstein e da escritora Ana Nobre de Gusmão, que juntamente com Manuel Mesquita eu estive a gerir durante 5 anos, recebendo artistas, escritores, realizadores, músicos, para desenvolverem projetos num ambiente muito especial, que é num Monte Alentejano, bastante isolado, e numa casa também com muita história de hospedar e muitos artistas e de ser palco de bonitas trocas. As leituras peripatéticas estiveram connosco durante algum tempo com acesso à biblioteca do Michael Bieberstein e da Ana Nobre de Gusmão, e utilizaram esses materiais que foram recolhendo dos diferentes livros que eles têm lá, para cada uma escrever um guião, com a particularidade que o guião teria que ser lido caminhando. A residência tinha como título Elogio ao Tempo Lento, e o conjunto dos 3 livretos, esta publicação, chamava-se Ler Caminhando, certo? Sim. Se calhar queres falar um pouco da experiência, porque houve 2 momentos, um momento de residência em que tiveram a pesquisar os materiais e a escrever, e depois, passado creio que um mês qualquer coisa, fizemos um evento em que convidámos... Foi um ano depois, Mafalda. Foi um ano? Foi. Uma coisa muito maturada. Isto foi. Nós estivemos em residência em 2014 e fizemos isto em 2015. Claro, nem sequer daria tempo para editar para os produzir, livros. sim. Mas pronto, isto, enfim, o Círculo das Leituras Peripatéticas, juntámos-nos porque somos amigas, não é? E porque somos as 3 apaixonadas pela leitura. E pronto, e quando eu visitei pela primeira vez o Moinho da Fonte Santa, não é? Deparei-me com uma biblioteca incrível, de 2 pessoas, enfim, com interesses muito diversificados, não é? Não é comum encontrar uma biblioteca tão vasta, tão interessante, tão cheia de assuntos, não é? E portanto, depois voltámos-nos a encontrar as 3 neste espaço, no sentido de, enfim, tínhamos aqui 2 questões, não é? Que era sobre a relação, por exemplo, do nosso corpo com a leitura, não é? Com o livro, com o objeto livro. E aliás o vídeo que depois apresentámos tinha a ver com isso, não é? Com procurar posições de leitura num espaço exterior, não é? Neste caso caminhando, como é que podemos ler caminhando? E depois, enfim, também como metáfora, não é? Esta ideia de caminhar dentro e fora da biblioteca, não é? Pela lista bibliográfica que não existia, não é? Ou seja, os livros existiam por todo lado sem qualquer guião, não é? Sem qualquer índice, sem qualquer tabela, e portanto foi uma espécie de deriva na biblioteca que nós depois projetámos para o exterior, que é de uma beleza imensa, e não só a nível natural, mas também cultural, não é? Histórico, pagão, religioso, enfim, é um sítio muito especial, não é? Porque tem essas 2 componentes, tinha essas 2 componentes, que era de podermos de alguma maneira deambular, não é? Nos livros, e depois deambular cá fora, na paisagem, e a partir dos livros. Portanto, há momentos absurdos, há momentos poéticos, há momentos, enfim, que depois eles são libretos, não é? Há uns mais que são feitos mais do acaso, outros que são mais direcionados. Por exemplo, estou-me a lembrar, o meu tinha um mapa, não é? Ou seja, tinha uma série de atividades que íamos fazendo ao longo da caminhada, mas por exemplo da Sofia, sim, mas por exemplo da Sofia era, vocês tinham 7 cães, não é? E portanto a caminhada era ditada pelo cão que seguia à frente, não é? E poderia ser qualquer um, enfim, não tinha nome, não é? Portanto era qualquer um, era uma coisa arbitrária. Mas pronto, que é também de alguma forma o modo como nós nos encontramos naquela biblioteca, não é? Não havia guião, ou seja, o nosso olhar corria
e podia permanecer eternamente, não é? Porque de facto era uma biblioteca muito inspiradora. E pronto, e é Queres isso. mostrar algumas imagens depois da leitura? Nada, sim, tenho aqui. Exato, esta foi. Nós depois tínhamos. Esta acho que era a minha, e portanto tínhamos um mapa onde íamos, de alguma maneira, além, caminhando, lendo e usufruindo, não é? A paisagem. Foi um evento muito especial. E aí são terras do Endovélico, não é? O Moinho da Fonte Santa está muito perto de um sítio muito importante deste culto pagão pré-romano, do Endovélico. E todo aquele território parece ser assim uma carga muito especial, não é? Sim. Cá no Porto podem ter a oportunidade de ver mais uma atuação do Círculo das Leituras Peripatéticas. Vão estar em junho na Galeria Municipal do Porto num evento chamado PING, Programa de Incursão à Galeria, Gineceu e Estigma. Alguém me fez alguma pergunta? Não. Mafalda, desativaste o microfone, não sei, ou alguém, se calhar. Nos jardins que circundam a Galeria Municipal do Porto, ali no Palácio Cristal, vão propor uma leitura animada por palavras, imagens, músicas, sons, e que vão ganhar raízes na concha acústica. Vão levar o público pelos jardins, por meio de 3 narrativas, 3 percursos distintos que acabam por se encontrar e cruzar caminho. Agora eu vou citar aqui um pouco da sinopse do evento. O elo comum é deitar abaixo as musas de estátua sem voz, remexendo o fundo do lago e revelando as histórias de mulheres criadoras, literatas, botânicas, artistas, cantoras. No final, o baile é no fundo do mar à roda da concha. Por isso estão convidados já, dia 10 de junho, a seguir a deriva das leituras peripatéticas. Sim. E pronto, e se calhar cedemos-nos no tempo, pedimos desculpa por isso. Mas muito obrigada, Mafalda. Obrigada, Susana. E obrigada a todos que nos estiveram a ouvir também. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, mas podemos, primeiro, parabéns, foi uma belíssima conversa, uma belíssima viagem, mas creio que agora podemos também passar a palavra a todos aqueles que quiserem colocar alguma questão ou comentar algo. Eu tenho sempre imensas questões, nem são questões, estão entre comentário e as questões. Alguém quer comentar algo? Manuela? Obrigada, Maria Odete. Só tinha a dizer que pronto, conheço parte do trabalho da Susana, mas que esta conversa permitiu ter uma visão muito mais ampla, porque há trabalhos que não conhecia, e não me vou deter naquilo que o trabalho da Susana me toca e sensibiliza, porque há aí uma área que é da sensibilidade estética, mas também da sensibilidade poética do trabalho e muita outra, mas também vos queria dizer, e aqui seria as duas, que trouxeram para esta conversa um sentido mais elevado da pedagogia, sendo que a pedagogia é uma arte extremamente complexa, que é dar a conhecer ao outro de uma forma acessível, mas não simplista, de um trabalho complexo. E aí acho que as duas fazem um belíssimo par, quer como peripatéticas, quer aqui estáticas na Zoom, o que quer dizer que a andar, ou frisadas, não é? Congeladas nos ecrãs, a palavra e a maneira como ela é usada
e até diria a humildade maior com que produziram um discurso, e aí as duas e funcionam como um dueto notável, devo-vos dizer, e dizer que foi um momento maior, sim, sem favor. Obrigada. Acho que foi muito bom, muito bom. Obrigada, obrigada. Muito alto. Muito obrigada. Acho que somos uma boa equipa, Susana. Sim. Sem Concordo dúvida. com tudo que a Manuela disse e com o que acabaste de dizer, são uma bela equipa. E aproveitando agora as palavras da Manuela, porque convoca aqui também a professora Susana Gaudêncio e a arte educadora Susana Gaudêncio, eu gostaria de saber como é que a artista se reflete tanto na docência como depois no trabalho enquanto arte educadora, e o contrário também, não é? Isso é. Eu acho que, acima de tudo, eu não sei, a palavra que me veio assim muito rapidamente à cabeça foi curiosidade. Eu tenho uma curiosidade imensa em saber o que é que o meu aluno está a pensar, fazer, refletir e partilha também, não é? Ou seja, conversa, de partilhar e de aprender. Ou seja, acho que acima de tudo é isso, e acho que também nos meus projetos tenho procurado isso, não é? Às tantas parece que nunca consigo fazer as coisas sozinhas, mas porque é muito mais agradável assim. Seja fisicamente com alguém, convidando alguém, não é? Para pensar comigo, ou seja quando vou buscar referências a livros, ou enfim, acho que a ideia de partilha, não é? E de ser curiosa, não é? De de querer ouvir, não é? O outro também. Não sei se. Agora, sim, sim. E já agora também partindo dos livros, os livros estão sempre presentes e os livros e o dizer, digamos esse dizer aqui em várias dimensões. Lembrei-me da instalação que criaste para a Bienal da Maia 2015, a partir de Manuel de Oliveira. Tínhamos o desenho, que é muito forte no teu trabalho, e um desenho meio riscador sobre um determinado papel, não é? E por vezes no que seria uma não cor, o preto e o branco. Tínhamos depois também planos cromáticos fortíssimos, manchas de cor, não é? E por vezes eles avançavam no espaço. Havia a dimensão, para além do desenho, não é? Também já o tal dizer, a dimensão da palavra. E essa palavra, tanto poderia ser palavra como texto, e por vezes a sensação que eu tinha ao deambular por aquele corredor é que também estávamos num filme. E, por sua vez, partias do universo de Manuel de Oliveira, mas ele era, até na altura, era apenas um motivo para falar do presente. E lembro-me que na altura, no processo, tinhas-me falado de um percurso que tinhas feito ao longo do Rio Douro, e nessa instalação não convocavas só essa experiência do presente, né, ao longo do Rio Douro, como ias buscar depois outras histórias e tornavas presentes, como a música da Pedrinha e por aí fora. E mais uma vez essa pedra, hoje, porque a Mafalda foi mostrando um conjunto de imagens e foi-me convocar, ou melhor ainda, rememorei a tal canção da pedra. Há aqui várias situações, gostava que tu comentasses e falasses um pouco dessa, mas também deixo já aberto uma outra, que é essa presença do livro, ali o cinema, a palavra e o dizer, a presença do livro e a forma como tu reúnes um conjunto de conhecimentos que vêm por vezes de áreas diferentes. E há um projeto verdadeiramente singular, que é o Páginas Inquietas, em que tu és curadora e colocas livros lado a lado e, digamos, nessas, mais uma vez, bancas e mesas de conhecimento, ao olhar para um livro e ao lado estar um outro, criamos também um texto, sem falar da dimensão visual, que é fortíssima, digamos, nesses livros. Eu quero dizer
e agora unindo as duas, há uma dimensão da imagem, há uma dimensão da palavra, há um dizer que é unido pelo design, que é unido pelo desenho, em projetos completamente diferentes. E olhar, e como a forma também como a Mafalda ia, de alguma forma, apresentando os teus projetos, parece que sublinhava essa dimensão. Não sei o que é que hei de comentar, Maia. Não sei o que comentar. Acho que fizeste um apanhado muito, muito inteligente. Pronto, que sinto que está certo, não é? E que de facto, se calhar aquilo que posso dizer é que, enfim, tanto imagem, enfim, a questão da imagem e da palavra, não é? Ou seja, uma pode ser a outra, não é? Enfim, depois há também a questão da legenda em relação à imagem, não é? O que é que ela nos pode oferecer, depende do ponto de vista, não é? Podemos oferecer vários pontos de vista, mas de facto a palavra pode ser escrita, pode ser oral, pode não existir, não é? Pode ser uma coisa só mental, só nossa. E pronto, e ela transporta também o desenho, não é? Portanto, acho que de facto, pronto, é fácil reunir, não é? Estas coisas, acho que faz sentido reuni-las, não é? Talvez a ideia de desenho, de movimento, não é? Porque a palavra também tem movimento, tem som, tem, possa ser importante, não é? Assim num espírito mais físico, não é? Das coisas, de quando se está a fazer. E depois a palavra também ajuda a estruturar o pensamento, não é? E a oferecer-nos conhecimento através dela, não é? Que obviamente que da imagem também, não é? Mas para mim foi a palavra primeiro, não é? Foi o livro. Portanto, é ele que eu volto sempre, acima de tudo, para começar normalmente. Não sei se consegui responder. Sim. Alimentou ainda mais, isso é uma boa conversa. Não sei se haverá questões, comentários. Não. Bem, nós também não gostamos de avançar muito no tempo. Vou passar a palavra à Manuela. Manuela, quer... Pronto, era para finalizar, reforçar aquilo que disse há bocado, sublinhar muitos aspectos que o Maia agora referiu e pedir-vos às duas uma coisa. Nós vamos editar este vídeo porque temos esta sessão, aliás, num vídeo, porque temos esta prática e porque achamos que estas sessões não se limitam aqui, elas estão também no Facebook, temos gente a seguir no Facebook, estão a ser partilhadas, há muitas partilhas para outros grupos, portanto nós depois perdemos o rasto, o que é uma boa coisa, não é? Os peripatéticos sem rasto que andam para aí, este deambular pelo virtual, que eu também acho que é muito interessante e que nós não controlamos, não é? Portanto, esta descoberta deste território que nós não sabemos quais são os limites, nem sabendo por quem lá anda, traz também uma dimensão extraordinária àquilo que andamos por aqui a fazer. Contudo, achamos que esses materiais que resultam da edição podem ser muito úteis e nós às vezes somos surpreendidos por alunos do Algarve que agradecem muito o material que nós publicamos, porque estão a usá-lo nos seus trabalhos. E, portanto, o que é que vos íamos pedir, e aproveito a rapidez do momento, era se mandavam as vossas duas biografias atualizadas e uma breve sinopse. Para quê? Para quando estiver no YouTube, quem lá for, ficar, por assim dizer, com um pacote. Porque também outra coisa que o virtual nos trouxe é que nos torna menos egoístas. Nós que aqui estamos nesta salinha, pronto, percebemos todos, e fechamos e vamos para a nossa vida mental, real, virtual, e esquecemos que há muita gente que não vos conhece ou não vos conhece de uma determinada maneira e nós também temos essa dimensão pedagógica que não é paternalista, não tem nada disso, mas tem aquele sentimento que eu acho que vos anima também,
que é da partilha, e da partilha que nós não sabemos onde começa, sabemos onde começa, que foi aqui, não sabemos onde termina e com certeza não termina. E é um excelente documento e mais uma vez muito obrigada. Obrigada a nós pela companhia, Obrigado. sempre tão boa. Boa noite, saúde para todos. Um beijinho a todos, obrigada. Até a próxima. Obrigado e Tudo parabéns. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada.